Olá, o nosso canal vai retransmitir os webinários sobre a CONAI 2024. Comente e compartilhe. O tema que nasceu da percepção e da avaliação dos grandes problemas da educação brasileira está presente nas conferências municipais, estaduais, distrital e certamente na CONAI, Conferência Nacional de Educação, em fins de janeiro de 2024. Então, comporá o PNE, Plano Nacional de Educação, que é construído coletivamente e que se constituirá em política de Estado para a garantia da educação como direito humano, com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável. As pessoas que convidamos para hoje, em razão de seus estudos sobre o tema, são Andressa Pelanda, Nelson Cardoso Amaral e Eduardo Ferreira da Silva, a quem agradecemos de antemão. As pessoas convidadas receberam uma questão para análise e posicionamento, que é: fatos infraestruturais das redes de educação e de ensino que ficam entre a precariedade e, por vezes, a iniquidade, exigem que se pergunte como serão equacionados investimento e qualidade na ponta da linha do sistema educacional, onde se educa e se ensina. A palavra será aberta aos convidados e à convidada. Gostaria de convidar inicialmente Nelson Cardoso Amaral, doutor em Educação, professor permanente do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás e presidente da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, FINEDUCA. Nelson, grato por estar conosco, alegria em revê-lo, a palavra é sua. Começamos. Pois não, meu caro. Agora o microfone, Nelson. Boa noite para vocês. Primeiro para os que estão na tela, o professor Luiz, muito bom revê-lo depois da maratona de elaboração de documento de referência, né, da CONAI. O professor Eduardo, secretário municipal de Educação, a Andressa, nossa companheira aí da campanha, e a aluna que fez todos os contatos e agora faz todo o trabalho aí de tradução. Também quem está, se é possível, né, assistir pelo YouTube. Sim, sim. É um prazer estar com vocês e quero primeiro agradecer a oportunidade de fazer essa apresentação, porque ela é, em muitos aspectos, ainda original, porque é um material que a FINEDUCA está trabalhando e que deve ser lançado no dia 6, 7 e 8 de dezembro, em Curitiba, que é quando a FINEDUCA vai realizar seu 11º encontro. Vou começar, então, a apresentar, porque eu tenho que ter muita disciplina aqui, porque eu tenho que percorrer todo um raciocínio, vocês vão perceber. Quero ver se está tudo ok aí com a apresentação para vocês. Tá, né? Obrigado, Nelson. O título que eu coloquei é mais ou menos o título que vai estar na nota técnica que a FINEDUCA está elaborando, que é provisório ainda. Tudo aqui é um pouco provisório em termos das implementações finais dessa semana antes da FINEDUCA, que é o financiamento do PNE 2024-2034. É chegada a hora de priorizar a educação no processo de desenvolvimento do Brasil. Então, esse é o foco da nossa discussão lá na FINEDUCA. Se a gente dá uma olhada na meta 20, a gente vê que ela ficou muito longe de ser cumprida, né? Esse dado é do INEP, do 4º relatório de monitoramento das metas do PNE, e a gente vê que em 2020 está em 5,1, e deu aí uma gangorrada para baixo, né? Ao invés de manter um processo de crescimento do valor de investimento público em educação pública, porque assim é a meta, né?
em educação. Então, 5,1% do PIB, muito longe da meta 20, que é atingir o equivalente a 10, sendo que em 2019 deveria ter atingido 7, né? A meta intermediária. Então, a primeira análise é essa. E a gente está fazendo o seguinte, pegando o PNE 2014-2024, que está em vigor, analisando as metas e separando em três fatias. As metas bem caracterizadas como expansão e que podem ser quantificadas diretamente e que vão interferir no financiamento da educação diretamente. Porque todas as metas, de alguma forma, dependem de financiamento. Então, as metas especificadas, essas quantificáveis, é 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11 e 12. Metas ligadas à qualidade e inclusão são as metas 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16 e 19, especificamente salários e carreiras 17 e 18. Essas são metas de qualidade e inclusão, salários e carreiras, que a vinculação com o financiamento é de forma indireta e que a quantificação é mais difícil, é mais complicado, né? É mais complicado. E a gente percebe, tanto pelo trabalho que a campanha faz, de acompanhar as metas, quanto divulgado pelo INEP, muito pouca coisa vai ser cumprida, né? A perspectiva de cumprir até 2024 vai ser muito pouco. Bom, vamos então comentar um pouco sobre as metas 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12. Eu não vou falar das metas, né? Nem vou explicitar o que a gente fez com cada uma delas, mas basicamente é o seguinte, a gente pegou o Censo da Educação Superior e o Censo da Educação Básica de 2022 para coletar informações, as últimas possíveis, da educação brasileira. E o Censo Demográfico de 2022 para a gente coletar o último dado disponível sobre perfil da população nas idades recomendadas para os níveis e etapas educacionais. Então, é isso que a gente fez para obter, na nota técnica que a Fineduca pretende divulgar, muitos desses pontos estarão com detalhes, mas hoje não vai dar tempo de eu fazer tudo isso. Bom, tem uma meta muito especial, que é a meta 9, porque ela diz que deve-se elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015, até o final da vigência do PNE, 2024, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. A primeira estratégia dessa meta é a seguinte: assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos que não tiveram acesso à educação básica na idade própria. Esses são os parâmetros que o INEP especificou e de monitoramento. Então, a taxa de alfabetização, situação em 2022, é de 94,4%, deveria chegar a 100% até 2024. E a taxa de analfabetismo funcional, 12,3%, e deveria chegar a 8,9%. Então, essa é a situação dessa meta. Só que essa estratégia, assegurar a oferta gratuita a todos que não tiveram acesso à educação básica na idade própria, tem um problema que é o seguinte. Exatamente as discussões que estão ocorrendo aí no ambiente da SASE, no MEC, apresentou esse seguinte texto como um macro problema existente na educação brasileira, que é 9,3 milhões de pessoas a partir de 15 anos são analfabetas, 1,9 milhão de pessoas entre 15 e 17 anos não concluíram o ensino fundamental, 70 milhões de jovens, adultos e idosos, trabalhadores, ou seja, pessoas com 18 anos e mais, não concluíram a educação básica, entre os quais 684 mil são pessoas privadas de liberdade. Bom, isso então faz com que a gente tenha que pensar em 70 milhões de pessoas aqui. A gente colocou nessa meta atingir metade dessa população, fazer um esforço nacional para atingir metade dessa população. Na educação de jovens e adultos urbana parcial, nós temos no censo 2 milhões e 59 mil. Então, a proposta é chegar a 27 milhões aí. Tudo muito ousado aqui nas propostas, né?
e acho que a Andressa vai comentar um pouco isso, é usar mais, ou seja, colocar mais possibilidades e para cumprir o que está previsto. Tudo que eu li está lá na Lei 13.005, que é o Plano Nacional de Educação. Não peguei nada demais, né? Uhum. Na rural, parcial, 525 mil, atingir 7 milhões, o que daria aí em torno de metade dessa dívida que o país tem, né, com a sua população, que não conseguiu fazer a educação básica. Bom, então chamei a atenção para essa meta especial, porque ela é crucial nessa planilha aqui. Essa planilha nós temos as etapas, modalidades, todas em níveis também, porque tem a educação básica e a educação superior, eu acrescentei aqui a educação superior, separado em urbano e rural, e separado em parcial e integral. A quantidade de matrículas públicas no censo da educação básica e educação superior, censos oficiais divulgados recentemente. Essa nova estruturação de matrículas é para cumprir as metas do PNE, meta 1, meta 2, aquelas metas todas lá, com essa característica especial, comentei, da meta 9. Isso daria, então, 77 milhões de pessoas a serem atingidas, ao invés de 42 milhões. É claro que o grande expansor aí vai ser exatamente na proposta, na ideia, a educação de jovens e adultos. Isso aí, a gente fez as distribuições entre urbano, rural, parcial, integral, tudo proporcional à situação de hoje. A gente não tinha outro parâmetro para fazer isso. Bom, recentemente, agora a sua qualidade de inclusão, salários e carreiras. Como a gente não consegue quantificar, isso aqui, na nossa visão, está embutido no custo aluno qualidade inicial e no custo aluno qualidade, de algum modo, está embutido ali. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada nas estratégias da Meta 20. Uma delas é assim, em 2 anos de vigência do PNE, 2016, o CAQUI será implantado, considerando parâmetros mínimos de qualidade previstos na legislação. Outro, implementar o CAC definido no prazo de 3 anos. Então, a gente já deveria ter um CAQ implementado lá atrás e já deveria ter um CAC implementado na vigência do atual PNE. Bom, e a lei é muito clara, que é parâmetros mínimos de qualidade previstos na legislação. O que nós fizemos? Fineduca, campanha Fineduca. Elaboramos, então, uma nota técnica que foi divulgada dia 30 de outubro, recente, que está nesse endereço, em que aplicamos essa regra para calcular um custo aluno qualidade inicial e divulgar esse custo aluno qualidade inicial. Quais foram os parâmetros utilizados, então? Seguimos, então, a regra estabelecidos aqui. Parâmetros mínimos de qualidade previstos na legislação. Foi feita, então, a varredura na legislação e os parâmetros estabelecidos, isso está tudo detalhado na documentação dessa nota técnica. Carga horária de ensino e número de dias letivos. É da LDB. Tamanho das turmas. Parecer CNE e diagnóstico de alunos por turma de 2020. Que é a realidade brasileira. Jornada, formação, remuneração de docentes. Lei 8.738, metas 15 e 17 do PNE. Adicionais para professores das escolas rurais. Um trabalho da campanha realizado em 2018. Composição do quadro, formação e remuneração de funcionários de escola. Decreto 8.752, Lei 12.244, diagnóstico de funcionários de 2022. Outras despesas, que são materiais didáticos, formação, manutenção das escolas, área administrativa e transportes, que tem um pouco a ver aqui com o subtítulo, né? Financiamento e infraestrutura, é a proposição do grupo de pesquisa do SINCAC, que trabalhou e rodou essa metodologia junto com o Laboratório de Dados Educacionais, numa conexão lá na Federal do Paraná com a Federal de Goiás. Bom, então, é assim que foi feito o cálculo desse CAQUI. Ou seja, são legislações que já deveriam estar sendo cumpridas.
esses parâmetros deveriam existir na educação brasileira, já. Né? A meta 17 é equiparar salários com o valor existente na sociedade, de quem tem a mesma qualificação que os professores. Então, entre aspas, não tem nada demais aqui nesses caquis. É só cumprir o que já existe na legislação brasileira. Nada demais, né? Bom, o que ocorre se a gente faz isso? Se a gente pega a nova estruturação de matrículas públicas para cumprir as metas 2014 e 2024, que é aquela última coluna que eu apresentei, e coloca os valores de caqui, a gente encontra o volume total de recursos necessários para que se cumpra isso. 820 bilhões de reais, que equivale a 8,29% do PIB de 2022. Então, essa é a situação que nós deveríamos estar em 2022, né, com isso ocorrendo. Então, o que a gente está fazendo aqui é simplesmente um exercício de pegar o PNE em vigor e aplicar o PNE em vigor. Exercício que, no nosso entender, deveria ter sido feito pelos governos que passaram esse período todo. E isso foi sempre alertado, né? Um dos problemas do PNE é que são 3 governos que se envolvem com nos 10 anos. Se não for encarado como uma política de Estado, né, e implementar isso para valer, a educação brasileira não vai ter esse caminho que eu vou tentar expor aqui, além dessa parte. Bom, é preciso, então, implementar também um CAC. Se a gente implementar um CAC, dando 20% de aumento, só 20% de aumento nos CACs, né, que seria um CAC já, então, um custo-aluno-qualidade mais elevado um pouco, a gente chegaria a esse resultado, 9,9%. Ou seja, os 10% do PIB. Então, é fácil a gente mostrar por que o Brasil precisa do equivalente a 10% do PIB. O Brasil tem essa necessidade. E para vocês terem ideia, esse valor do CAC aqui, ele é a metade, se implantado dessa forma, ele seria a metade dos valores médios dos países da OCDE. Ou seja, nós estaríamos ainda longe dos países da OCDE com isso. E toda vez que sai resultado do PISA, né, ou sai resultado dos rankings internacionais da educação superior, PISA na educação básica e rankings, todos os setores da sociedade saem dizendo por que o Brasil não está melhor no PISA e nem nos rankings. Esse é um fator importantíssimo. O dinheiro importa. O dinheiro importa, sim, para a qualidade da educação, né? Salário de professores, condições das escolas, infraestruturas, etc, etc, etc. Bom, vamos lá. Interessante é que fontes adicionais de financiamento, esse é o título. Interessante que a Meta 20 diz assim, ó, garantir, estratégia da Meta 20, garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, etapas e modalidades da educação básica, observando as políticas de colaboração entre os entes federados e tal, que tratam da capacidade de atendimento do esforço fiscal de cada ente federado, com vista a atender suas demandas educacionais à luz do padrão de qualidade nacional. Então, tem que se implantar o CAC, tem que se implantar o CAC, e é preciso definir, garantir fontes de financiamento para isso, permanentes. E olha a outra estratégia, destinar a manutenção do desenvolvimento do ensino e acréscimo aos recursos vinculados do artigo 202, parcela da participação no resultado da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural e outros recursos, com a finalidade de cumprimento da meta prevista no artigo 214 da Constituição Federal. Ou seja, a própria Plano Nacional da Educação já fez essas duas coisas. É preciso estabelecer fontes para isso e utilizar fontes da riqueza que o Brasil tem, além de tributos. São os impostos, taxas e contribuições, né? Então, essa é a vertente que a gente foi trabalhar. Olha, fontes adicionais que a gente pode propor para o financiamento da educação, se a educação é estruturada como uma
prioridade nacional para valer mesmo. Utilizar a riqueza natural brasileira, hídrica, mineral, petróleo e gás. Aplicar 40% dos valores. Olha os valores que dariam. Eu vou comentar só o final, que soma tudo. Utilizar recursos recuperados da dívida ativa da União. 40% dos recuperados. A dívida ativa da União é da ordem de 2,7 trilhões de reais. Consegue recuperar em torno de 30 bilhões de reais todo ano. Dirigir esse recurso para uma prioridade nacional, né? Pensando nas gerações futuras aí, brasileiras. Diminuir o volume de renúncia de impostos. Olha o que dá, em termos de bilhões de reais, se você reduzir a renúncia de impostos. Existe uma falácia sobre a carga tributária brasileira que precisa ser muito bem discutida para que ela seja desmentida. Primeiro, que a carga tributária brasileira é uma das mais elevadas do mundo. Ela não é nem mais elevada do mundo, nem como percentual do PIB e nem como valor arrecadado por habitante. Vai ser impossível entrar nos detalhamentos, mas na manifestação, na nota técnica da Fineduca, vai estar lá comprovado isso. Então, elevar a carga tributária brasileira a percentuais do PIB equivalentes àquele dos países mais ricos da OCDE, com percentual do PIB, nem é por habitante. E isso aí dá da ordem de 100 bilhões de reais todo ano. Engraçado que a emenda constitucional 95 limitou, né, de boa memória, de má memória, né, depende de como ele quiser dizer, limitou o pagamento das despesas primárias, mas não deixou intacta lá juros, encargos e amortização da dívida. O novo arcabouço fiscal faz a mesma coisa. As duas austeridades fiscais fazem isso. Então, a ideia aqui é limitar o pagamento de juros, encargos e amortização a 70% da média dos últimos 5 anos. De tal modo que você refinancia a dívida, faz rolagem da dívida. Isso é natural nos países. E dirige esse recurso para uma prioridade nacional, que no caso aqui é a defesa e a educação. Diminuir os recursos públicos que se dirigem ao setor privado, é outra vertente que pode ser também estruturada. E elevar a vinculação constitucional dos impostos da União de 18 para 25. Vocês veem que no total isso são 470 bilhões, 420, 500 e pouco, a cada ano, de 2015 a 2022. Esses são, então, valores reais, né, que nós recuperamos. No estudo do INEP, tem lá os valores já aplicados e o percentual do PIB, que é aquela primeira análise que eu fiz sobre o valor aplicado na meta 20. Se a gente somar as fontes adicionais desse período, a gente teria 11,5, 10,6, 10,5, 12,3, ou seja, nós teríamos... Então, isso prova que o Brasil tem riqueza para implementar um valor em torno de 10% do seu PIB. Bom, eu não sei muito bem como é que está meu tempo agora, professor Luiz, só para eu ver se eu consigo encerrar aqui ou não. Sim. Sim, né? Então, vamos lá, eu vou tentar ser bem mais ágil aqui. Eu acho que eu estou conseguindo ser, não sei se que avaliam aí. Vamos dar uma olhada no movimento histórico realizado por outros países e a gente já afirma que é chegada a hora do Brasil realizar o seu movimento. Vamos ver se a gente consegue comprovar isso para vocês. Olha como é que é o perfil da evolução da população brasileira de 1960 até 2050. A gente tinha 45 milhões de pessoas de 0 a 24, subiu até 87 em 2001 e vai cair para 59 milhões em 2050. É claro que isso aqui é o perfil da população para fazer educação nas idades recomendadas. Tem lá os 70 milhões que a gente já comentou lá da meta 9. Bom, mas o Brasil está perdendo uma oportunidade aqui de fazer ações educativas para a sua população de crianças e jovens. E tem um grupo de pessoas aqui, se não fizer agora, não vai fazer nunca mais, porque ela não vai existir mais. E os idosos vão aumentar violentamente. E o censo demográfico de 2022 mostrou isso de forma inexorável, né? Muita gente até assustou com esse resultado aí do censo. Então, vê lá. O que aconteceu com a Finlândia?
esse foi o percentual do PIB que a Finlândia aplicou de 1970 até 2016. Isso aqui foram informações do banco de dados do Banco Mundial. Então, esse é o perfil, ao longo de 50 anos, praticamente, aplicou como percentual do PIB. Nesse período, a evolução do PIB da Finlândia foi esse, de 83 bilhões, a moeda aqui de referência é dólar, poder de paridade de compra, para 253 bilhões de reais. A população da Finlândia era de 2 milhões, de 0,24, abaixou para 1 milhão e 530. O que aconteceu com o valor aplicado por pessoa de 0,24 anos na Finlândia? Passou de 2.200 para 6.900, depois para 11.300. A gente fez esse exercício para vários países. Vou destacar aqui o começo. O Brasil passou de 1995 até 2019, e o banco de dados só tem esse período, de 979 por pessoa de 0 a 24, isso aqui é dólar, poder de paridade de compra, até 2000 para 2.367, teve um aumento de 141%. Aumentou, mas olha a diferença em relação aos países europeus. A Finlândia, como eu já mostrei, passou de 2.200 para 11.300. A Coreia do Sul, fazendo o mesmo exercício, também em 50 anos, passou de 151 para 8.230. Então, as pessoas gostam muito de comparar a Finlândia, o Brasil com a Finlândia e com a Coreia, né? O Japão passou de 1.450 para 6.400. A Noruega, de 3.600 para 17.300. E a Noruega tem lá o fundo soberano da Noruega, que é o maior fundo soberano do planeta, de 1 trilhão 400 bilhões de dólares. Muito em função do petróleo norueguês. Então, o Brasil está perdendo essa oportunidade, né? Bom, e aí, os outros países todos que eu não vou ficar, porque acho que esse começo aqui já dá a ideia do que eu quero dizer. Vamos, então, imaginar que o Brasil realize isso, faça isso, e essa é a nossa reivindicação, né? Que a gente se sensibilize, governantes, deputados, senadores, população, sociedade civil toda, para que aprove que o Brasil faça isso aqui, ou seja, até 2050, então nós teríamos aí 50 anos, como esses países, em que agora a gente aplicaria equivalente a 10% do PIB e continua mais um tempo, até 2050, na proposta aqui, onde parar aqueles que estiverem, né, nos momentos brasileiros futuros, que vão dizer, o PIB deverá passar em projeções que existem no relatório de RREO, Relatório da Execução Orçamentária, né? Projeções do PIB. É claro que a gente sabe que projeções do PIB é uma coisa complicada, mas ele passaria de 1 trilhão e 800 dólar, poder de paridade de compra. Tem que ser lembrado disso, que não é o dólar. Para 5,4. A população brasileira vai passar de 1995 para 2049 de 85 milhões para 59. A gente vê que a gente já perdeu um pouco aí de gerações nesse período, que deveria ter dado uma educação melhor para esse grupo, que já passou. E agora, mais gente vai passar aí, sem uma formação, né, adequada. O que aconteceria com o valor aplicado por pessoa de 0 a 24? 979 para 2.300, para 6.400, para 8.200, para 9.151. Se a gente conseguir manter esse rojão aí nesse período todo, a gente ficaria no final do próximo PNE, já na ordem de Japão e Portugal. E no final desse período, a gente ficaria na ordem da Coreia do Sul. É claro que longe da Finlândia, longe ainda da Noruega. Mas esse seria, então, por isso a gente está chamando que é a hora do Brasil fazer isso, por essa conjunção de fatores. Ele tem riqueza naturais, ele tem riqueza, a população em idade de força de trabalho, né? Em idade educacional caindo, e força de trabalho ainda grande, para aproveitar esse momento importante que o Brasil vive, para fazer essa ação aqui na educação, sendo que a ação na educação é uma ação que repercute em todos os outros campos existentes na sociedade humana.
É isso. Ou seja, não sei muito bem nem Muito quanto tempo eu fui, que eu estava muito concentrado aqui em terminar. claro, Nelson. Nelson, Obrigado. muito obrigado a você, tá? Porque apresenta para o país, vai apresentar mais amplamente em breve um documento que está sendo criado, que está praticamente pronto e que vai ser mostrado à sociedade. Isto é uma grande gentileza e bastante disposição sua oferecer neste momento também para a reflexão das conferências brasileiras um material tão rico, necessário e que pode ser trabalhado, pensado e ampliado o seu debate por milhares de pessoas nos próximos meses. Muito grato a você. Eu não pedi a você que fizesse autodescrição. Eu não quis intervir porque você tinha começado, mas haverá tempo. Haverá tempo agora. Os dois colegas próximos. Na hora que eu voltar, eu falo. Claro, sim, como cabeça totalmente branca. Não há problema algum, Nelson. Gostaríamos de ouvir, então, Eduardo Ferreira da Silva, que é mestre em políticas públicas e governo. Eduardo é secretário da Educação do município de Canarana, estado do Mato Grosso. Eduardo também é vice-presidente da Undime do Mato Grosso. Eduardo, grato pela sua presença, alegria estar conosco e neste grande debate nacional. A palavra é sua. Boa noite a todos. Eu estou usando uma camisa xadrez azul, uso óculos azul, estou com os cabelos penteados de lado, estou numa sala, tá, sozinho, atrás de mim tem alguns quadros, estou apoiado numa mesa, estou no Rio Grande do Norte, próximo ao mar, chove lá fora, mas bem tranquilo, tudo muito tranquilo. E vim trazer aqui para vocês algumas reflexões de como essa política pública tão importante chega para nós, aos municípios. Vou compartilhar a minha tela para que vocês possam acessar a minha apresentação. Eu gostaria que vocês confirmassem para mim que está visível o compartilhamento, por gentileza. Sim, Nelson. Obrigado. Ótimo. Vou falar aí da política de Estado como garantia da educação como direito, que foi a proposta que foi feita. Falar do financiamento e infraestrutura, e para falar disso é muito importante, como o Nelson já trouxe para nós, algumas metas que tratam de infraestrutura. Ele foi um pouco além. Eu elenquei aqui aquelas que obrigatoriamente nos traz, para quem está implementando a política pública, a necessidade de ampliação, seja ela de espaço físico ou da contratação de profissionais, entendendo aí toda a estrutura de funcionamento das escolas. Vou chamar a atenção para duas, que recai sobremaneira aí as funções dos entes municipais, aí, dos gestores públicos. A primeira dela é a educação infantil, e depois vou falar da educação em tempo integral, que está muito em voga. E vale ressaltar que o atual governo já trouxe aí, através do último relatório da Comissão Intergovernamental de Financiamento do Ministério da Educação, avanços significativos em financiamento da educação infantil, e educação em tempo integral em termos de alteração aí dos fatores de ponderação. Mas vale ressaltar que o recurso é o mesmo, e esse recurso migra de uma das outras etapas para estas aí que são prioridades para o atual governo. O que é importante ressaltar, e na fala do Nelson, a gente vê a necessidade de nós priorizarmos a educação para conseguirmos aí avançar e atingir as metas do Plano Nacional de Educação, que ainda estão muito aquém da nossa realidade e daquilo que a gente almejava aí há 10 anos atrás. Então, a meta de educação infantil aí, peguei também do relatório aí, desse último relatório do INEP, tá?
e os dados do site do PNE em movimento. Nós ainda temos aí uma taxa de atendimento de 4 a 5 anos a nível Brasil de 81,4% e uma taxa de atendimento de 0 a 3 anos de apenas 23,2%. E queríamos, né, que isso estivesse em 50%, né, até 2024. E para a gente atingir essa meta, nós temos aí que necessariamente incluir 1,4 milhão de crianças, e eu fiquei muito feliz que na tabela do Nelson aí veio também trazendo esse número, tá, para a gente incluir só nesta etapa, tá, de 0 a 3 anos. E mais outros 300 mil de 4 e 5 anos. E o que isso impacta dentro da gestão municipal, afinal? Como que nós vamos atender isso? Eu acho que são algumas questões que a gente precisa pensar, tá? A inclusão desses 1,4 milhão de crianças aí de 0 a 3 anos. O ideal seria em tempo integral, mas nas atuais condições dos municípios brasileiros, não consegue fazer isso tão seguramente como deveria, tá? Pensando aí pelo número médio de alunos, só para vocês entenderem, tá? Em torno de 10 alunos, eu tenho turma que são menos e tem turma que são mais, obviamente, para essa etapa, então um cálculo bem grosseiro, só para a gente trazer para reflexão aí o volume de recurso ou o tamanho do investimento que já foi apresentado em boa parte ali, chegando aos 10% do PIB, como o Nelson falou. Então, seriam turmas aí em torno de 140 mil turmas que teriam que ser criadas, tá? Se fossem salas de tempo integral ou turmas de tempo integral, seria 140 mil, tá? Turmas de tempo integral. Isso também quer dizer que eu preciso de mão de obra qualificada para esse atendimento, tá? Hoje, é quase que humanamente impossível fazer isso da noite por dia, por isso que precisa de projeções como a que nós vimos aí apresentadas pela Fineduc. As salas, tá, em tempo parcial seriam em torno de 700 mil, e dessas 700 mil aí nós teríamos que construir mais ou menos 87.500 escolas de 8 salas. Tá? Para além disso, obviamente, nós precisamos saber onde estão esses alunos, né, gente? A meta 6, que é a educação em tempo integral, também peguei do monitoramento aí do PNE, tá? 2014-2021, foi publicado em outubro de 2022. Ele traz ali, gente, uma crescente, tanto da educação infantil, quanto do ensino médio em tempo integral. São as duas crescentes. E nos preocupa, tá, a oscilação e o decréscimo que tem aí, tá, nos anos finais do ensino fundamental e nos anos iniciais do ensino fundamental. Aí vale parabenizar o atual governo pelas políticas públicas, tá, e pelo direcionamento de recursos na tentativa de mudar essa realidade aí que é gritante. Mas quanto custa isso aí? O Nelson trouxe para nós quanto que vai nos custar em média, mais ou menos 10% do PIB nosso, tá? E nós precisamos mirar isso aí, porque caso contrário, nós não vamos conseguir atingir nem parcialmente as metas estabelecidas pelo PNE, e já estamos aí, né, com vistas para um próximo debate, final de janeiro aí, a gente está realizando uma nova CONAI para sair com um novo Plano Nacional de Educação para mais 10 anos, e que seja capaz de olhar para tudo isso. Então, quais são os caminhos possíveis? Né? A análise da distribuição demandada por região e município, então, precisa de desagregar essa informação para a gente entender aonde está a maior demanda, qual região e município. Eu acho que hoje nós temos condições e dados para isso. O regime de colaboração, União, Estado e município precisa ser realmente fortalecido, de maneira que a gente não tenha sobreposição de recursos, e esses recursos sejam direcionados de maneira mais eficiente possível em direção ao atingimento dessas metas. Políticas públicas indutoras, como o próprio governo federal fez agora, tá? Apoio técnico e, além de apoio técnico, apoio financeiro aos municípios. Além disso, tá? A meta 9, que trata de fracasso escolar, são turmas de EJA, por exemplo, traz para nós uma evidência de que nós não estamos conseguindo atingir a qualificação e a qualidade de educação nos anos iniciais. E aí eu vincularia com outras metas, mas não entrarei aqui, só para vocês entenderem que quando eu olho de maneira coletiva e conjunta
para o Plano Nacional de Educação, ele consegue alcançar e reduzir, inclusive, custos que nós estamos gerando por não pensar ou não fazer um planejamento adequado, levando aí o Plano Municipal de Educação, falando do ente municipal, na hora de desencadear aí política pública e nem gerar indicadores no sentido de verificar se nós estamos avançando ou não em direção ao cumprimento daquilo que é projetado. E com isso eu já finalizo, viu, gente? 10 minutinhos aí, bem tranquilos, tá? Uma reflexão só para a gente tentar entender como que nós precisamos olhar. E diria mais, em termos de financiamento. Estado, União e municípios, se nós não investirmos conjuntamente em termos de construção mesmo de unidade escolar ou ampliação de unidade escolar, dificilmente nós vamos conseguir atender a etapa de 0 a 3 anos como tem que ser atendido. E como vocês sabem também, o próprio STF já deu uma decisão, né, de que hoje nós somos obrigados a atender essa etapa. Então, chega para nós demandas que são latentes e reais, e quem está na ponta, implementando a política pública, que realmente percebe as dificuldades que são clementes de investimento público mesmo e real, e nós nos vemos hoje refém de tentar fazer essa implementação da maneira mais justa possível. Precisa de um regime de colaboração dentro do próprio município, tá? Um diálogo muito aberto com o Ministério Público, para a gente conseguir, através dessas parcerias, Tribunal de Contas, Ministério Público e outras organizações, avançar em termos de atendimento. E quando eu digo avançar em termos de atendimento, é daquele jeito. Nós não conseguimos atender todo mundo que demanda da necessidade, então nós vamos olhar prioritariamente para quem, tá? Hoje a nossa situação, por falta de recursos, né, ou por falta de investimento daqueles 10% do PIB, desencadeia em problemas sociais que vêm se agravando aí ao longo do ano. Com isso, encerro a minha fala. Boa noite. Eduardo, muito obrigado a você. O que eu desejo dizer é que tanto você quanto o Nelson estiveram plenamente dentro do nosso tema proposto e do problema proposto a vocês. Queria destacar 2 fatos. A partir de um painel geral de necessidades e desejos nossos, que Nelson traçou, você, ao pegar o infantil e ao pegar a educação integral em tempo integral, você destaca e, em parte, problematiza, mas, em parte, abre a possibilidade de a gente ver, no concreto, dos fenômenos com os quais estamos tratando, para onde é que podemos ir. Por outro lado, na fala de vocês dois, eu vejo que está presente o Sistema Nacional de Educação. Uma das ideias de força do MEC neste momento, tá? E da SAS em particular, é o diálogo no Congresso Nacional, com a possibilidade de uma negociação com a Câmara dos Deputados, com vistas a ter, a partir do projeto aprovado 235, senador Arns, um diálogo profícuo, um diálogo atento, companheiro, a favor de um sistema nacional que já está bastante bem alinhavado e que, do que conheço dele, está muito próximo das preocupações que vocês levantaram. Portanto, também por isso, com o SNE, conseguindo dar essa organização que alguns países conseguiram fazer na segunda metade do século XIX, e nós não, mas com essa organização construída no Sistema Nacional de Educação, seu subsistema, suas partes e a sua visão de totalidade,
com certeza o próximo PNE terá aquela articulação e será articulado. Sistema e plano articulam-se a favor da educação brasileira. Portanto, grato a vocês, e eu gostaria de passar para Andressa Pelanda, que é doutoranda em Relações Internacionais e coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Andressa compõe o Fórum Nacional de Educação e relata a Comissão de Monitoramento e Sistematização. Obrigado, Andressa, por estar conosco. A palavra é sua. Eu que agradeço esse momento tão rico de debate sobre esse tema que é estrutural, como já foi dito por todos que me antecederam, para a educação brasileira, especialmente nesse momento de conferência. Antes de fazer minha apresentação, eu só queria avisar que acho que precisa tirar a tela, né, do compartilhamento. Então, eu sou uma mulher jovem, branca, de cabelos castanhos claros, estou com uma blusa verde-limão e uso óculos vermelhos. No meu fundo tem uma parede com alguns quadros. E estou em Recife, nesse exato momento, uma das nossas capitais culturais do Brasil. Viajados, então... não? Com muita Viajados, alegria. viajantes. Ótimo. É bom, muito bom. Estamos dando a volta no Brasil aqui, com vários estados presentes, né? Uhum. A gente combinou, inclusive, de eu falar por último, porque as falas que me antecederiam seriam bastante panorâmicas e dariam um detalhamento bastante amplo do que trata, né, esse tema do financiamento da educação no eixo 6 da CONAI, e eu aqui me preparei para falar algumas coisas mais específicas de pontos de atenção para olhar para essa discussão sobre infraestrutura, né, que está dentro do tema central e da pergunta inicial dessa conversa, tratar sobre todos os programas que também dão essa sustentação para que as políticas possam caminhar, e também falar sobre paradigmas, né, e os enfrentamentos que precisamos fazer. E é muito bom essa introdução que trouxe o Sistema Nacional de Educação, porque eu preparei aqui para começar falando sobre justamente um mecanismo que precisa ser regulamentado e implementado há muito tempo no Brasil e que deve ser feito via o projeto de lei, né, na lei do Sistema Nacional de Educação, que é o CAC, o Custo Aluno Qualidade Inicial, o CAQI, e o Custo Aluno Qualidade, CAC. Então, esse mecanismo CAQI-CAC, né, o Nelson já falou bastante sobre ele, o quanto isso representa em termos de mudança para o financiamento da educação básica no Brasil, e aqui eu queria me debruçar um pouquinho mais sobre ele nesse início de conversa, né? Então, para quem não conhece, o Custo Aluno Qualidade Inicial, o CAQI, né, se escreve CAQI, sem o U, não é o caqui da fruta, ainda que lembre. Ele é o mecanismo que garante a observância do artigo 211 da Constituição Federal, que diz que deve-se garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino, né? Então, esse padrão mínimo de qualidade é o que representa esse custo aluno qualidade inicial. O que ele é? Ele é um mecanismo que traz as condições adequadas de ofertar insumos, ou seja, tudo, né, de infraestrutura que a gente precisa para garantir recursos e condições mínimas para a educação acontecer. Isso significa o quê? Que toda escola tem que ter uma infraestrutura, né, de um prédio decente, com manutenção, que esse prédio tenha salas de um tamanho adequado para o número de alunos por turma, que a relação de alunos por turma também seja boa para ter uma boa qualidade, que a relação professor e aluno também seja boa, né? Então, a gente tem que ter, por exemplo, turmas de creche com um número reduzido de bebês,
por professora. A gente precisa ter quadras poliesportivas, laboratórios, piscina, internet, banda larga, tecnologia nas nossas escolas, além de toda a infraestrutura para garantir a inclusão das pessoas com deficiência, né, salas de recurso multifuncional e, claro, uma coisa estrutural do curso Aluno Qualidade é a garantia de valorização dos profissionais da educação, que eles tenham uma carreira com salários dignos, né, e que possa ser, inclusive, uma carreira atrativa para os nossos profissionais da educação. Né? Então, basicamente, é isso que o curso Aluno Qualidade diz. O curso Aluno Qualidade Inicial, o CAQI, ele fala sobre pagar o piso, com carreira a partir disso, as condições mínimas abaixo das quais a gente não tem qualidade de educação. E o CAC, ele é um padrão mais avançado, né, que garante uma infraestrutura que vai permitir uma qualidade maior da nossa educação. Para se ter ideia, hoje 40% das escolas do Brasil não têm uma infraestrutura adequada de lavagens de mão, ou seja, significa que elas não têm ou água com saneamento, ou esgotamento sanitário, sabão, enfim, tudo que você precisa para ter uma adequada lavagem de mão, o que é básico do básico, né? Isso são dados do Unicef, recentes agora do último ano da pandemia. A gente tem um projeto muito bonito que o Ministério Público tem levado adiante a partir do Ministério Público de Alagoas, mas que vários já estão junto e a campanha está também, que é o Sede de Aprender, que é um projeto que tem justamente fiscalizado e colaborado para garantir água chegando nas escolas. Então, o curso Aluno Qualidade Inicial, ele traz água nas escolas, ele garante que os professores tenham condições mínimas, né? E o curso Aluno Qualidade Inicial, o CAQI e o CAC, foram pela primeira vez na legislação, incluídos na legislação brasileira, em 2014, justamente na lei do Plano Nacional de Educação, na Meta 20, que o Nelson já tratou bastante ali na fala dele, e parte do mecanismo do CAC, que calcularam os 10% do PIB. Né? Claro que não é só ele, porque tem educação superior e tudo mais que é composto nesse financiamento da educação, mas o CAC foi um dos parâmetros que a gente utilizou lá em 2010 para esse cálculo. Bom, e por que eu estou falando tudo isso? O CAC já foi referendado na lei do plano, nas conferências de educação desde 2008, 2010 até hoje, está no Plano Nacional de Educação e, mais recentemente, foi constitucionalizado na Emenda Constitucional 108 de 2020 do novo Fundeb. Então, além do CAC ser um mecanismo que alia, né, que traz essa perspectiva de qualidade, ele também é um mecanismo essencial para que o novo fundo para a educação básica possa ser implementado plenamente, né? E o que ele muda em termos de financiamento? Ele inverte a lógica de financiamento da educação. Ele não olha assim, o recurso que tem, né? O Eduardo trouxe um pouco disso. A gente nos fatores de ponderação, né? Que inclusive os novos fatores foram pautados por estudos do CAC, que a Undime levou, né, para o grupo. Os fatores de ponderação hoje do fundo, eles olham para o que tem de recurso e vai dividir ali, fazer alguma prioridade alocativa. O curso Aluno Qualidade não, ele vai dizer, precisamos desse montante de recursos para garantir uma educação infantil de qualidade na zona rural, né? E aí agora, com o simulador do curso Aluno Qualidade, a gente consegue olhar para cada município, para cada escola ainda, para implementar ainda mais adequado a cada um dos territórios. Então, a gente já entendeu que ele permite qualidade, já entendeu essa inversão de lógica de financiamento. Mas, além disso, o mecanismo do curso Aluno Qualidade, ele traz também mecanismos muito importantes para ajudar a gestão do recurso da educação. Não à toa, a Undime, né, os gestores municipais de educação fazem parte do diretivo da campanha, construíram esse mecanismo com a gente durante todo esse tempo e são fiéis defensores, né, do curso Aluno Qualidade, justamente porque vai ajudar bastante a distribuir esse recurso na infraestrutura adequada, na valorização docente. Além disso, ele também é um mecanismo que auxilia o controle do recurso, controle social,
o trabalho de monitoramento dos órgãos de controle. Não à toa, tribunais de contas, ministérios públicos de conta também são defensores do custo aluno qualidade. Eles ajudam a você ver de onde sai o dinheiro para onde vai o dinheiro. Precisa estar sendo refletido naquele investimento direto na escola. E, por fim, ele ajuda também na avaliação da educação. Não à toa, o curso Aluno Qualidade é parte da ideia de proposta de um novo sistema de avaliação da educação básica, o SINAEB, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, que está previsto pelo Plano Nacional de Educação para ser regulamentado, também não foi, e precisa estar vinculado ao Sistema Nacional de Educação. O que é esse SINAEB, né, e de diferente do SAEB? O SAEB, basicamente, prova, né? O SINAEB, ele vai olhar para vários outros indicadores, fazer uma avaliação institucional da política pública. Vai olhar se o recurso está sendo bem aplicado, se condições de desigualdade estão sendo enfrentadas, enfim, vários indicadores na política pública. E o CAC ajuda a fazer essa avaliação, né? E aí, o que a gente fala por fim? Que o CAC também é um mecanismo de justiça federativa, né? Então, o Eduardo estava falando que o município, por exemplo, ele tem mais dificuldade de implementar a política educacional, porque ele tem menos recurso de arrecadação. Ele precisa de maior complementação da União, dos estados, os municípios que estão em estados mais pobres, ainda mais ainda. Então, ele acaba, como tem aquele valor por aluno que precisa ser investido e essa demanda é colocada, o sistema de distribuição melhora também a partir do custo aluno qualidade, traz essa justiça federativa, não só em termos dos municípios, estados, os territórios, como também nessa distribuição das etapas e modalidades. A gente sabe que tem etapas e modalidades que custam mais, né? A própria educação infantil, a educação no campo, e a gente precisa investir mais nessas que custam mais. Bom, moral da história com custo aluno qualidade para fechar essa primeira parte. Nossa, mas parece muito, né, mudar toda a política e trazer um bolo de dinheiro para garantir todas essas maravilhas, que na verdade é o mínimo do mínimo para a educação. Não custa tudo isso, né? Os cálculos da Fineduca na nota técnica que a gente lançou juntos esse ano mostraram que a gente precisa só de mais 68,3 bilhões de reais a mais para a gente garantir o custo aluno qualidade inicial. Bilhões, nossa, parece muito, né? Mas o orçamento da União é de trilhões de reais, né? Se educação é de fato prioridade, já passou da hora da gente investir esse, que é um dinheirinho bem pequeno, perto de todo o orçamento, para garantir essa infraestrutura que vai mudar a realidade do Brasil. E isso precisa ser feito via Sistema Nacional de Educação, via Fundo para a Educação Básica, e, claro, só vai acontecer se a gente fizer isso valer na Conferência Nacional de Educação agora e, claro, no novo plano. Mas o CAC para a educação básica é suficiente? Não, né? A gente tem outras políticas de financiamento que precisam acompanhar, como, por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Que é muito pouco falado e que é estrutural para a gente manter as crianças na escola, os adolescentes na escola, né? Para a gente, né? Quem saco vazio não para em pé e não aprende. Então, a gente precisa melhorar, e aí tem um diagnóstico no eixo 6 do texto da CONAI, que mostra que tem um déficit de 1,1 milhão de matrículas de 4 a 17 anos no acesso do PNAE, né? Então, a gente tem mais de 1 milhão de crianças e adolescentes que não têm acesso a esse programa de merenda, né? E aí a gente ainda tem que incluir toda aquela demanda de 0 a 3 anos que o Eduardo e o Nelson já colocaram, né? Então, o PNAE é um programa estrutural que a gente precisa melhorar muito. O PNAT, que é o Programa Nacional de Transporte Escolar também, né? Garante permanência dos estudantes na escola. A gente sabe que tem distâncias enormes no campo, no Brasil, tem distâncias enormes que são percorridas por barco, por exemplo, na região amazônica. Então, a gente precisa também olhar para esses casos para garantir que esses estudantes possam chegar à escola e possam ficar na escola, né? Então, tudo isso se complementa na discussão sobre financiamento da educação básica e precisa estar presente nas nossas discussões e nos nossos compromissos de futuro.
E aí, tudo isso para falar só de educação básica. Ainda tem toda a discussão de ensino superior, né, que a gente precisa interiorizar as nossas universidades, que não chegam nos interiores do Brasil. Quando chegam, chegam muito precariamente, com falta de acesso, falta de política de permanência, né? Vários estudantes também não conseguem chegar na universidade, ficar na cidade da universidade, que muitas vezes não é a sua própria cidade, né? Semana passada eu estava no Piauí, a gente percorreu Teresina, Parnaíba, para um evento da UESP, né, da estadual, e a gente viu os campos deteriorados, né, das universidades nesses interiores, os estudantes que percorrem 6 horas ali de carro em uma estrada difícil para poder chegar a estudar, né? Então a gente precisa falar sobre tudo isso. E a universidade, ela não vai falar só sobre o acesso à permanência do estudante da graduação, da pós-graduação, mas a gente está falando de ciência e tecnologia, né? A gente está falando sobre devolver para a sociedade tudo que é investido em educação, né? No culminância daquilo. E a gente está falando de uma coisa estrutural, que muitas vezes as pessoas não fazem o link, né? Quando a gente fala de investir na universidade, a gente também está falando de investir na educação básica, porque a gente está investindo nos nossos professores, né? Então, quantas, né, faculdades de pedagogia têm evasão, têm problemas de manutenção dos nossos estudantes para a garantia de uma boa formação inicial e continuar. Então, tudo isso passa pelo eixo 6. E aí, para concluir, eu queria dizer que a gente também não pode deixar, né, de olhar para o setor privado, né? A gente, no Fórum Nacional de Educação, está com um grupo de trabalho sobre regulação da atuação do setor privado, que tem autonomia e possibilidade de atuar e ofertar educação no Brasil, mas precisa seguir parâmetros também de qualidade, seja na educação básica, seja no ensino superior, né? Então, a gente precisa olhar para tudo isso e o Fórum está trabalhando nessa direção. E um dos caminhos que a campanha está apontando para essa discussão é a referência dos princípios de Abidjan, que são princípios que foram aprovados em 2018, que reúnem normativas internacionais do direito humano internacional, do direito à educação a nível internacional, muitas das quais o Brasil é signatário, e a partir daí listam quais são esses princípios que precisam ser seguidos para ofertar uma educação privada de qualidade e que isso não impacte negativamente no serviço público no Estado, né? Então, a gente vai discutir também à luz desses parâmetros, já convido a conhecer, tem disponível em português, que a gente fez a tradução. E aí, né, eu acho que o Nelson falou bastante sobre os caminhos para financiar tudo isso, né? Então, para ter financiamento, fonte de financiamento para além do cobertor curto, né? Puxa para cá, descobre ali. E eu queria trazer um ponto importante agora que o Brasil está retomando o lugar de debate na Agenda 2030, na Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que é o programa da ONU, né? De todos os Estados membros da ONU, e o Brasil faz parte, de 2015 a 2030, e acabou, inclusive, parabenizar o governo federal por ter retomado a Comissão Nacional dos ODS, né, no Brasil, um espaço participativo dessa construção. A gente vai fazer parte dessa comissão. E um dos compromissos que foram assumidos a nível internacional, todos os Estados-membros da ONU, o Brasil inclusive, no ano passado, foi na cúpula da educação transformadora, que foi uma cúpula que atualizou o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, que é sobre educação. E são 5 documentos que saíram desse compromisso, mas eu queria trazer aqui o 5º documento, que trata estruturalmente de financiamento. E é um dos documentos mais avançados, mais ousados, que a gente já conseguiu fazer ser um ponto de compromisso internacional sobre financiamento da educação. E aí, esse documento, ele traz 4 grandes ações. Tem uma 5ª, mas não diz respeito ao Brasil, diz respeito aos países em maior subdesenvolvimento. Mas são 4 grandes ações que os países precisam fazer para garantir um financiamento adequado da educação. E o Nelson já falou todas elas, eu só vou resumir aqui, que tem a ver com esse documento.
Ação sobre tributação. Então, a gente precisa fazer uma reforma tributária progressiva que, de fato, taxe o que precisa ser taxado, que tem mais riqueza, né? E tire a taxação das pessoas mais pobres. Ação sobre austeridade. Então, as políticas econômicas de austeridade precisam excluir as áreas sociais, e a educação faz parte disso. A gente precisa garantir uma proteção da educação a despeito das políticas de austeridade. Uma ação sobre a dívida, e aí eles falam sobre dívida externa dos países, mas a gente aqui no Brasil precisa discutir a dívida interna. Desses trilhões que estão no orçamento da União, metade vai para a dívida pública, né? E aí a educação fica com uma faixinha assim, e metade está indo para o mercado financeiro, que é o 0,1% mais rico, né, do Brasil. E, por fim, eles falam sobre uma ação sobre paradigmas. O que isso significa? Que o Ministério da Economia, a Fazenda, não pode estar apartada da discussão da educação. E a educação não pode estar apartada da discussão da economia. Não adianta a gente fazer um Plano Nacional de Educação que a gente precisa, que não é só o que a gente quer, o que a gente precisa, se o Plano Nacional de Educação não vai estar na Lei de Diretrizes Orçamentárias, não vai estar no Plano Plurianual, se os planos estaduais e municipais também não entrarem nessas diretrizes, se a economia ficar fazendo políticas que colocam um teto para a educação. Se o Plano Nacional de Educação prevê aumentar progressivamente o financiamento da educação para 10% do PIB, e no segundo ano do plano a gente congelar esse financiamento e retroceder em termos de financiamento, né? E aí a palavra que eles usam para resumir todos esses itens, essas ações, é descolonizar o financiamento. E é justamente fazer essa inversão dessa lógica, né? Gerar um financiamento que é produzido pelo povo e que seja revertido em serviços e direitos sociais para o povo. Então, é sobre isso que a gente está falando no eixo 6 do financiamento da educação. E aí, por fim, eu queria dizer que o Plano Nacional de Educação ele não é só uma lista de diretrizes, ele é um plano que exige um cumprimento progressivo, né? E isso não foi cumprido, é um dos motivos que o plano não está sendo cumprido. Mas isso não significa que o plano precisa ser mais enxuto para que ele possa ser cumprido, como muita gente está dizendo por aí. A gente precisa de um Plano Nacional de Educação que faça jus a essa demanda da educação há anos e anos no Brasil. A gente não pode retroceder num pacto social que representa o Plano Nacional de Educação. E ele é viável, sim. A gente acabou aqui de falar vários caminhos que a gente pode, né? Então, a gente precisa, nessa conferência, não retroceder, garantir um pacto social e avançar na melhoria de mecanismos do que chama de accountability, né? Então, como fazer esse plano sair do papel? E aí passa por o que já estava sendo falado do Sistema Nacional de Educação, da responsabilidade de cada ente federado, mas com condições de garantir essa execução da política pública. E aí essas condições passam estruturalmente por financiamento. Outro dia eu estava num congresso de professores em Lauro de Freitas, na Bahia, e aí eu falei que a gente precisa de um Plano Nacional de Educação. Esse plano de hoje é o feijão com arroz. E a gente não cumpriu o feijão com arroz, né? A gente já está impactando décadas para frente de estudantes que não vão conseguir ter acesso adequado ao direito à educação, porque eles já estão sofrendo violação desse direito. Ou seja, esse plano novo, ele precisa ser além do feijão com arroz, né? E aí não é só feijão, arroz, bife e salada, né? Porque a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Obrigado, Andressa, especialmente porque você entra no conjunto de significações das falas de Eduardo e de Nelson, e dentro dela consegue trabalhar uma fala estruturante e sistemática. Uma fala estruturante e sistemática certamente tem a ver com a reorganização do sistema, né, dos sistemas e subsistemas para os quais nós também caminhamos,
nessa luta pela educação brasileira. Muito obrigado a você. Eu gostaria de destacar que temos interações com o webinário. As nossas interações da Maria Luísa Rodrigues Flores, que parabeniza a didática da explanação, não, que vocês fazem. Né? Temos uma interação com Eric Ferreira, de Santana, no Amapá, de Antas, da Bahia, Josis Cleide Nolasco, também se comunica conosco, assim como da Chapadinha, no Maranhão. Veja que a nossa viagem se expande, né? A de vocês e a do webinário também. O Marlison Matos vem do Maranhão e se comunica conosco, bem como a Luciana Magalhães, de Itaiobeiras, em Minas Gerais. A Maria Tereza Avans também destaca um eixo fundamental para o novo Plano Nacional de Educação e coloca CAQUI e CAC, mudando uma lógica de financiamento, partindo das necessidades de cada escola e dos insumos necessários para a qualidade. Convém que a gente retorne para cada um de vocês, exceto se vocês não podem permanecer. De qualquer forma, pode ser rápido, tá? O retorno pode ser bem rápido, tá? Depende de vocês mesmos e você mesma, Andressa. E eu volto para aquelas considerações que vocês julgarem necessárias. Pergunto se alguém tem mais pressa do que o outro e começa não pelo Nelson, que seria o normal. Tá bem? Começar pelo Nelson, que faz as suas últimas considerações. Depois a gente vai aos demais colegas para concluirmos o nosso trabalho. Pois não, Nelson? Nós combinamos, mas nem tanto, né? Eu acho que uma complementação interessante aí. Claro. O muito boa. Eduardo indo lá na base, né? Eu fiquei me lembrando quando ele comentava das dificuldades da educação infantil, que eu fui pró-reitor de Administração e Finanças aqui da Universidade Federal e eu convivi, então, com os problemas da outra ponta, que é exatamente o financiamento da educação superior e as dificuldades todas inerentes a ele. Os problemas brasileiros são muito grandes. Eu venho trabalhando com muitas informações, muitos dados de diferentes países, e eu avalio que o Brasil e a Indonésia são dois países muito complicados para que seus problemas sejam resolvidos. É claro que a China e a Índia são países especiais, né, de culturas muito diferentes das ocidentais, então eles têm que ser analisados de forma especial também. Mas dos outros países todos, são dois países muito complicados. Pela desigualdade que eles têm, né? O índice de Gini mostra muito bem isso, pela dificuldade da vida da sua população, que pode ser olhado pelo índice de desenvolvimento humano, também dá uma ideia boa para vários aspectos aí da estrutura da sociedade. E a todo momento, eu não posso deixar de analisar o seguinte. Às vezes as pessoas sabem disso, mas não têm essa consciência teórica desse aspecto, que é a disputa pelo fundo público, né? Na sociedade. O que é o fundo público? O fundo público é tudo isso que nós falamos aqui, da riqueza que o país tem. Dos tributos, do que é arrecadado, do que é extraído de seus minérios, do seu subsolo, o petróleo, o gás, as hidrelétricas que existem. Ou seja, tudo aquilo que a gente elencou, e a Andressa disse muito bem, né? Foi uma grande contribuição da ONU, esse documento que ela registrou, em que realmente toda essa estrutura se baseia naquele documento, que tem que se analisar a tributação, a austeridade, a dívida, os paradigmas da descolonização, etc, etc, etc. Ou seja, é um documento muito importante que a gente tem que prestar atenção a ele,
O que mostra que não é só no Brasil essa necessidade, né? Ela, na verdade, é uma necessidade mundial, né? Esse tipo de coisa. Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre o fundo público, porque essa disputa pelo fundo público ela é muito séria, né? Porque é uma disputa do lado social, das políticas sociais, e do lado do mundo capitalista, que é daqueles que têm mais poder na estrutura capitalista, né? Com todo esse mecanismo que se apossou de todos os setores da sociedade, que é o neoliberalismo, faz com que essa disputa ela fique intensa, né? E a disputa do lado social ela sai perdendo nesse contexto. E o parâmetro que faz a determinação das prioridades é, claro, o Congresso Nacional. Então, a gente precisa ter a sensibilização, né, de deputados e senadores para essas ações sociais todas. E no nosso caso especial, da nossa discussão, é para o lado da educação. Então, a gente espera que seja possível, né, nesse momento agora, a gente sensibilizar setores da sociedade, setores mais poderosos, né, e que têm poder para definir as políticas no Congresso Nacional. No fim, é claro que é importante, muito importante, a posição de governo, né, nesse caso, com relação à educação, a posição do MEC, né, para que esse caminho seja estruturado da forma que vai sair de uma conferência nacional e tudo mais. Eu só quero agradecer, já utilizei muito meu tempo no início, né? Então que diminuir um pouquinho agora para a Andressa e o Eduardo poderem fazer outras análises. Você pode Agradecer fazer muito a participação. Como? A descrição. A descrição ficou, tá certo. Não determinado momento passou na minha cabeça fazer isso. Mas eu sou uma pessoa branca, sem cabelos no teto da cabeça, né? Careca, com todo branco. Então já atingo lá meus 71, já sou agora um dos idosos dessa mudança demográfica que o Brasil está fazendo. Tenho barbas, estou com a camisa verde, estou aqui na região rica de minérios, em Minas Gerais, na casa do meu sogro e da minha sogra, que é a região do Vale do Aço. Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo. É uma grande região muito rica, né, de minérios, e esse é um dos componentes que estão previstos aí no volume de dinheiro, né? Ou seja, a sociedade mineira deveria ter conhecimento dos números que vão estar na nossa nota técnica, porque é claro que no documento não vai aparecer o detalhamento, mas nas referências que estão lá, as pessoas podem ver no seu estado, no seu município, qual é o valor da arrecadação de minérios que vão para estados e municípios. E tentar saber o que está sendo feito com esse dinheiro. Qual a pulverização que está existindo com esse dinheiro. Esse dinheiro, essa riqueza que vai acabar, né? São riquezas finitas. E o que ela vai deixar de substância para as gerações futuras? Porque essa preocupação intergeracional é importantíssima, né? E é claro que a educação é o principal, né, processo geracional que a sociedade pode colocar os recursos financeiros para deixar para as próximas gerações. Isso aí tem repercussão na educação, tem repercussão na cultura e tudo mais. Então, só agradecer bastante e desejar aí que a gente tenha boas discussões na CONAI, né? E que o projeto de lei que vai sair do MEC tenha condições de atacar esses problemas todos aí e valorizar todos esses aspectos que estão sendo debatidos. Muito obrigado. Eduardo, por favor. Eu vou fazer uma explanação e trazer para vocês em que contexto está inserido o meu município, para deixar um pouco mais rico o nosso debate e vocês entenderem também o tamanho do desafio que é essa desigualdade brasileira. Nós hoje somos o 18º maior produtor agrícola do Brasil, então é um município rico, o 14º PIB do estado de Mato Grosso, 141 municípios, e passa por dificuldades.
Tipo assim, vem cá, que tamanho de financiamento é esse que não alcança aquilo que precisa? E até que ponto nós vamos nos calar, vendo as necessidades latentes de uma sociedade, né, de um município como esse que lhes trago, que há escassez de mão de obra, que há escassez de professor, que há escassez de prestação de serviço, pelo violento crescimento que é. É um município pujante. E fico muito feliz quando a Andressa traz a questão da alimentação escolar. E trago alimentação escolar porque no meu município a gente oferta alimentação escolar. E o custo disso é altíssimo, chega a ser 6 vezes maior do que o que recebemos. Mas tem gente que precisa dessa dignidade, então nós estamos falando de equidade. E quando veio a emenda constitucional 108, que trouxeram as diversas alterações, eles falaram o que a gente precisava olhar em termos de equidade. E eu fiquei muito feliz em entender que ficou constitucional algo que nós precisamos fazer. Então, existe hoje um direcionamento muito forte, digamos assim, eu acho que o mais forte de toda a história, do que nós precisamos olhar, como nós precisamos olhar. E isso depende de governo, então rompe um pouco com a falta de continuidade, o que é muito importante. Porque o que a gente via era uma falta de continuidade das políticas públicas educacionais, e isso fragilizou sobremaneira o nosso crescimento aí nos últimos anos. Agora, duas coisas aqui, para mim, são extremamente importantes. Fico muito feliz que tanto o Nelson quanto a Andressa falaram sobre isso. Nós precisamos saber qual que é o custo aluno-qualidade, qual que é o custo aluno-qualidade inicial, e, para além disso, nós temos que saber direcionar esse recurso dentro da educação. Como que nós vamos fazer esse investimento de maneira a alcançar melhores resultados? Nós precisamos de avaliação que alcance aos municípios esta informação. E a avaliação contratada pelo município é uma avaliação cara. Para mim, olhar para o meu sistema é muito caro. Então, um município rico tem dificuldade de arcar com essa despesa, e aqueles municípios em rincões aí, em situações de escassez de recursos, como que pode fazer? Então, nós precisamos, sim, de um regime de colaboração extremamente coeso, que tenha os papéis de cada ente federado de maneira muito clara, e como nós podemos nos apoiar para conseguir alcançar o que está visto ou que está almejado nas metas do Plano Nacional de Educação. As avaliações hoje, de larga escala, não nos alcançam no tempo que precisa e automaticamente não alcançam o aluno no tempo que precisa, infelizmente. Mas serve como uma lupa para saber se nós estamos ou não caminhando no rumo certo. Então, é importante isso. E o Sistema Nacional de Ensino. Além dos dois custos aluno-qualidade, o Sistema Nacional de Ensino seria um dos grandes apoiadores. E eu não poderia deixar de falar aqui para o Nelson, da FINEDUC. A nossa última reunião, Nelson, no MEC, o relatório que vocês nos apresentaram para a Undime foi decisivo, pode-se dizer, para a gente conseguir aí avanços significativos, não gigantes, mas significativos, em termos dos fatores de ponderação para a educação infantil em tempo parcial, tá? Porque também foi olhado. E quando se fala de educação infantil, é uma etapa cara. E vocês trouxeram, e aí eu ressalto a sensibilidade de pensar que a educação infantil, ela não é um regime integral de 7 horas, é um regime integral de 10 horas, é um regime integral que demanda muito mais profissionais, uma quantidade muito menos de aluno, e um custo muito mais elevado, e numa etapa da vida da criança que tem a maior potência neural, digamos assim. Então, nós precisamos olhar para isso aí com grande relevância e significância e fazer conscientemente o nosso papel, tanto de gestor quanto de educador, que nós vamos conseguir mudar toda a realidade educacional. E agradecer aí pelo convite, tá? O debate foi muito rico e eu acho que ficaríamos aqui um outro tempo muito maior que esse. Muito obrigado aí pela participação. Obrigado, Eduardo. Andressa, por favor. Eu queria agradecer a SASE por promover esse momento, né, na figura de Jason. Eu acho que a gente
precisa mesmo desses debates, as conferências têm sido muito corridas, né? E aí eu acho que a gente conseguir aprofundar, entender, né, o que está sendo colocado ali naquele texto é bem importante. Acho que esse debate fez jus. Agradecer imensamente as intérpretes e também Nelson e Eduardo por toda a riqueza que vocês trazem, né? Nelson, lembro das simulações quando você estava fazendo, né, dos países, a gente trocando figurinha na relatoria do fórum. Faz tal país, vamos ver como é que fica, né? Países bem diferentes, Japão, França, Estados Unidos, que tem modelos educacionais bem diferentes. E muito importante também poder ver as perspectivas que o Eduardo traz, né, desse desafio tão latente do território, especialmente de município, né? Eu acho que a gente falou de sistema e o Sistema Nacional de Educação foi aprovado o projeto de lei no Senado, precisa melhorar muito na Câmara para ser um sistema que faça jus ao que tudo que a gente falou aqui. E um dos pontos estruturais é melhorar a democracia dentro do Sistema Nacional de Educação, né, dos comitês que são criados ali, e especialmente trazer mais foco nos municípios, né? Eu acho que isso é uma das demandas que a gente colocou na nossa nota técnica, que a gente está levando na discussão, e isso precisa estar aprofundado no Congresso. Se depender da conferência, né, se o Congresso ouvir a conferência, a gente vai ter melhorias estruturais aí no Sistema Nacional de Educação, que o Eixo 1 já traz boas sugestões. E aí, dizer que, né, o que o Nelson falou, né, que agora também que a gente tem uma boa conferência aqui, né, para o projeto de lei do Plano Nacional de Educação, né, a gente falou agora de o Congresso ouvir a CONAI, e aí a gente também faz esse apelo aqui da sociedade civil, do Ministério da Educação, ouvir a conferência para estruturar esse Plano Nacional de Educação novo, esse projeto de lei que já precisa ir para o Congresso bem robusto e refletindo todo esse debate, esse pacto social de mobilização. Eu acho que essa live já diz um pouco sobre isso, espero que a gente possa continuar contando com esse diálogo com o Ministério da Educação. Obrigada. Obrigado pelas intervenções esclarecedoras, corajosas e abrangentes. Tudo isso tem um pouco a ver, se não muito, com a ideia de descolonização, não, Andressa? Porque nasceu há bastante tempo como uma premissa teórica e hoje a descolonização é um dado, é um fato, é um fenômeno, é uma realidade que está no cotidiano das relações onde se busca a dignidade, onde se busca direitos. Muito obrigado a vocês, portanto, o nosso agradecimento aos colegas, às colegas da SASE, que trabalham para organizar os webinários, a nossa alegria contínua e crescente com os nossos colegas que fazem a interpretação indispensáveis para o nosso trabalho, e o agradecimento, o abraço a todas as pessoas que, ao fazerem educação no Brasil e ao pensarem que são participantes também, dentro ou fora das conferências, participantes deste movimento nacional, no rumo do nosso PNA. PNE, construção de todos nós. Muito obrigado, muito boa noite.